Olá, graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um culto no lar. E essa noite a gente vai falar um pouquinho de como a gente ser relevante como os heróis da fé. A gente usa muito as histórias desses heróis para a nossa vida, para o nosso crescimento. Então a gente vai levar como que esses heróis foram relevantes e como a gente pode ser relevante como eles. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de cada um estar na sua casa, louvando e adorando o teu santo nome. Senhor, abençoe cada família que está ouvindo, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor, que isso eu possa falar profundamente nos nossos corações. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sendo relevante como os heróis da fé. Em Hebreus 11, um texto muito conhecido entre nós, ele fala de alguns heróis da fé. E como eles foram relevantes e como nós usamos essas histórias, né, para a nossa vida. E no início de Hebreus 11 diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se vê, porque os antigos alcançaram o testemunho, e pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Isso é os 3 primeiros versículos de Hebreus 11. E aqui fala, né? Porque muitos testemunhos foram dados por esses heróis. E como eles foram relevantes? O que eles fizeram para eles ser relevantes? E o que a gente pode fazer para a gente ser uma igreja relevante nesse tempo de angústia? O primeiro ponto que eu quero trazer, a gente é ser fiel. Ser fiel. E um dos heróis que foram fiéis a Deus foi Abel. Ele, no versículo 4 de Hebreus 11 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, essa oferta que ele deu, essa oferta que Abel deu, até hoje a gente fala sobre ela. E a gente deve ser fiel a Deus com nossos, não apenas com o dízimo, essa é uma coisa muito polêmica dentro da igreja. Não é só sobre dízimo, ofertar ou entregar dízimo, oferta, mas também usar os nossos dons como ofertas, sendo fiel a Deus com um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho das nossas habilidades. E assim, a gente vai ser relevante sendo fiel a Deus pela nossa fé. Nos versículos 5 e 6, também fala de outro herói que foi fiel a Deus, que foi Enoque. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galador dos seus que buscam. Então, né, outro herói que foi fiel a Deus, que agradou a Deus, foi Enoque. Então, a gente deve ser fiel a Deus e agradar o coração de Deus. E dessa maneira, a gente vai ser relevante de onde a gente estiver passando, onde, né, as pessoas vão ver, nossa, essa pessoa é fiel a Deus, essa pessoa é relevante, ela tem uma fé que as pessoas vão ver e vão ver o seu testemunho, e sendo assim você vai ser relevante. Outro ponto é uma pessoa que tem uma esperança. Muitas das vezes há muitos crentes sem esperança. A gente não pode ser crente sem esperança, irmãos. A gente tem que ter esperança em Deus. E sendo assim, as pessoas vão ver, nossa, essa pessoa tem uma fé e tem uma esperança tão grande, né? Vou seguir os passos dela. Em Hebreus 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para sua salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Esperança. A nossa esperança está em Deus, que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o que a gente está fazendo? A gente está compartilhando essa vinda essa vinda para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que a gente tem um crente sem esperança, aquele crente que ninguém quer ficar perto, só sabe falar mal, só sabe pensar negativo? Então, não, irmãos, a gente tem que ser um crente esperançoso, que tudo isso vai passar, que coisas melhores vão vir na eternidade com Jesus, e a gente precisa ser relevante compartilhando isso. Porque não adianta nada a gente ser um crente com a fé, sendo fiel a Deus e sem esperança. Outro ponto que a gente pode falar de pessoas que foram relevantes é pessoas obedientes à palavra de Deus. No versículo 11, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 8 e 9, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou no lugar, na terra de promessa, como lhe terra alheira, molhando em cabanas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E quem nunca escutou a história de Abraão, né? Deus falou com ele e ele obedeceu. O que Deus está falando com nós? A gente está obedecendo essa voz de Deus? Deus quer que a gente faça uma coisa, você está fazendo outra? Deus quer que você serve na igreja, você está correndo, ficando sentada no banco? O que Deus está fazendo para você e você não está fazendo? Vamos ouvir a voz de Deus e vamos ser obedientes. Quando a gente é obediente aos nossos pais, os outros, né? As outras famílias falam: nossa, que filho obediente, nossa, meu filho podia ser assim. Vamos ser filhos obedientes. Sendo assim, a gente vai ser relevante como esses heróis e pessoas vão falar sobre nós. Não por mérito, mas sim para que vidas possam ser alcançadas. E outra coisa, a gente precisa confiar mais em Deus. Às vezes a gente está bem fraquinho na fé, pensando assim, nossa, não vai dar nada certo. A gente precisa confiar. Nos versículos 23 a 30, fala sobre a história de Moisés. Eu não vou ler, mas depois os irmãos podem ler. Hebreus 11, de 23 a 30, vai falar sobre Moisés. E a confiança que a família tinha de colocar Moisés dentro do cesto, colocar no barco, até chegar na manjedoura, até chegar na filha de Faraó. Depois Moisés não querer as coisas da autoridades lá da monarquia, ele tipo, não, eu não sou egípcio, eu não mereço isso, eu sou hebreu, eu vou viver como o meu povo. E a gente precisa confiar. Ele confiou, ele descansou, ele fez tudo que Deus queria para ele e ele livrou o povo. Outra pessoa também, versículo 31. Uma pessoa que não dava nada, mas ela confiou. Ela escondeu os espias e conseguiu a libertação da sua família. Pela fé, Raabe, a meretriz, não percebeu como não pereceu como incrédulos, acolheu em paz os espias. A fama de Deus estava grande naquela época e Raabe confiou e acolheu aquelas pessoas e Deus livrou, Moisés livrou aquela família. E o que a gente tem feito com isso? A gente tem confiado em Deus ou a gente tem deixado para lá? No finalzinho do texto, diz assim, no versículo 36. E outros experimentaram escândalos e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabanas, aflitos e maltratados, pois quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo dito testemunho pela fé, não alcançou a promessa, prometendo Deus alguma coisa melhor,
a respeito, para que todos nós, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. O que quer dizer isso? Esses heróis, Abraão, Moisés, Raabe, né? Todos esses heróis que a gente falou, a gente tem que pegar como testemunho. Sendo assim, a gente pegou a vida deles como testemunho. E agora a gente tem que ser testemunho dessa palavra para que outras pessoas possam alcançar o aperfeiçoamento ou vir para Cristo, né? Muitas vezes a gente tem uma vida tão para lá que acaba a nossa vida não sendo um testemunho. A gente tem que ter um pouquinho de medo disso, porque pessoas estão ao nosso redor, pessoas estão morrendo ao nosso redor sem conhecer a Cristo. E a gente precisa testemunhar. Né? A gente tem que ter fé em Deus, testemunhar dessa fidelidade a Deus. A gente tem que ter esperança e espalhar essa esperança que a gente tem em Deus e sermos obedientes, filhos obedientes. Como é bom você ver uma pessoa, um filho que é obediente ao pai. E sempre confiar que tudo isso vai passar, que tudo isso vai melhorar. E sendo assim, a gente vai ser relevante como esses heróis que testemunharam no passado, que hoje serve como lições para a nossa vida e que nós agora podemos testemunhar para que outras pessoas possam chegar até Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Pai, nós queremos colocar a nossa vida em tuas mãos. Que a gente possa ser fiel à tua palavra, Senhor, ser obediente, confiar no Senhor e ter esperança que os dias melhores virão, Senhor, até o Senhor nos buscar. Pai, nós queremos te colocar a nossa igreja em tuas mãos. A nossa igreja PIB do Andaraí, que o Senhor possa abençoar cada pastor, cada ministério, cada família que compõe aquela igreja. Também, Senhor, a gente colocar a comunidade do Andaraí ali, onde que a igreja situa, Senhor, em tuas mãos. Que a gente possa ser relevante aonde a gente estiver. Que a gente possa testemunhar da fidelidade do Senhor, da confiança que a gente tem no Senhor e da esperança que um dia o Senhor vai nos buscar. Pai, perdoa nossas falhas. É isso que nós choramos hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Até a próxima.